Muito bem. Você se considera um homem cinza? Hoje vamos falar desse conceito do homem cinza, ou Grey Man. Tá? Então é um conceito bem interessante para nós que nos preparamos para emergências ou para situações inusitadas que nós tenhamos que usar os nossos conhecimentos de sobrevivencialista ou de preparadores. Grey Man é um conceito que apareceu durante a Guerra Fria. Então, após a Segunda Guerra Mundial, a atuação dos espiões, ela se profissionalizou de uma forma muito forte, principalmente entre Estados Unidos e Rússia, e mais dentro da Europa ali, alguns países que faziam parte das agências de inteligência. As coisas foram se especializando de uma tal maneira que este conceito apareceu. O que é um homem cinza? Ele não é preto, ele não é branco, ele não é amarelo, ele é cinza. É uma cor neutra que não chama atenção. Então, procurem observar na rua as pessoas andando, que vocês vão perceber que pelas suas roupas, pelos seus objetos que estão trazendo, sua bolsa, só isso, aquilo, algumas chamam atenção, ou a maioria não. Então, por exemplo, uma pessoa vestida com uma roupa normal, uma bolsa amarelo-limão, chama atenção. Né? Então, essas coisas que devem ser evitadas. Agora, por exemplo, se você está num ambiente, eu vou num concerto de rock, tá? Em que existe ali uma série de jovens, e a maioria deles vestido com uma roupa característica, por exemplo, uma roupa preta com o nome da banda, etc. Se você aparece ali de terno e gravata, você vai chamar atenção, certo? Por mais bem vestido que você esteja. Tá? Então você vai ter que usar uma roupa, se você precisar, uma roupa adequada para aquela atividade que você está fazendo. Por que esse conceito surgiu? Porque os espiões tinham que desaparecer na população. Tá? Eles tinham que desaparecer. Isso incluía seus trajes, os costumes daquele local, tá? E o próprio local onde eles estavam. Tá? Tipo, se é um local que a temperatura é baixa, você vai, obviamente, estar agasalhado. Tá? Por que quando a gente olha na praia, normalmente, ou no Rio de Janeiro, ou em São Paulo, ou em outra praia lá do Nordeste, você olha e fala, aquele ali é gringo. Aquele cara ali não é brasileiro. Só de olhar, só de bater o olho. É aquele cara que não tem esse conceito do Grey Man. Ele traz os costumes da sua área. Tá? Então ele vai ali de sapato e meia e bermuda e acha que está abafando. Tá? Porque lá na terra dele é assim. Mas aqui não é. Se você pegar a nossa roupa aqui e for passear na Índia, você vai ser o turista. Todo mundo vai saber que você não é de lá. Porque as roupas lá são diferentes. Mesma coisa Oriente Médio. E assim por diante. Esse Grey Man deve ser planejado, ou seja, você deve se planejar em função daquilo que você tem. Você tem um plano de fuga da sua casa, se você tiver que sair da sua casa e ir para algum lugar, o ambiente onde você vive, por onde você vai passar, tá? Você deve evitar, por exemplo, objetos que se destacam. É muito bacana a gente ter uma mochila operacional, certo? A gente ter joelheira, uma série de equipamentos que vão fazer com que você sobreviva em boas condições no mato, mas não dá para andar com isso no meio da cidade. Você vai chamar atenção. Se você tiver que atravessar uma localidade em que estejam muitas pessoas por ali, é interessante que você haja como todos estão agindo, certo? Por exemplo, você está num local em que há uma convulsão social, está todo mundo quebrando tudo, um corre-corre danado. Você não precisa quebrar nada, mas se você pegar um pedaço de pau no chão e sair correndo, mais ou menos na direção que todo mundo está indo, você não vai chamar atenção. Se você fizer isso sem estar tendo uma convulsão na rua, você vai chamar atenção. Todo mundo, olha, que é aquele maluco ali correndo. Ou vão chegar e falar assim, olha só, todo mundo correndo e aquele cara ali parado olhando. Então, entendam, esse conceito do Grey Man, ele é uma coisa que necessita uma capacidade de adaptação, uma observação à sua volta muito grande, para que você possa se adaptar o mais rápido possível. Inclusive abandonando alguns objetos que você tiver com você, se for o caso, que estejam chamando a atenção. Fica a dúvida ainda, como é que eu vou me deslocar numa situação dessa? Como é que eu faço para não ser visto?
Todo mundo sabe que durante a noite a gente não é visto, ou seja, a gente fala, né, todos os gatos são pardos. Mas se eu estou num local que teve toque do recolher, tá? As autoridades locais impuseram um toque de recolher, todo mundo a partir de tantas horas tem que estar dentro de casa. Se eu for me deslocar por ali, eu serei visto, ou eu serei um alvo, vamos dizer assim, porque eu não estou me comportando como todo mundo está se comportando. Então deslocar-se à noite é muito interessante para você desaparecer. Deslocar-se por dentro do mato é bem interessante, mas se eu for me deslocar por dentro do mato com uma camisa dessa, eu vou ser visto. Eu queria, como várias vezes vocês percebem que eu falo que nós vamos ter outros vídeos, que nós vamos detalhar. Eu já disse que no nosso canal nós começamos o canal com os conhecimentos necessários para aqueles que são iniciantes. E mais para frente a gente vai aprofundar os assuntos. Certo? Mas para isso, você precisa se inscrever no canal, para poder acompanhar a evolução de tudo que nós vamos falando. Inscreva-se, você vai receber as notificações, procure ver os vídeos. Nós agora estamos tirando 3 vídeos por semana, estamos postando 3 vídeos por semana. Segunda, quarta e sexta. Sempre com um assunto diferente, sempre com uma abordagem oportuna para que os senhores possam, da maneira mais rápida possível, entender essa filosofia de vida praticamente, tá? Ou essa maneira de viver. Sempre prevenido, certo? Não querendo a tragédia, mas sempre prevenido. Eu aproveito hoje nesse vídeo, eu estou fazendo uma homenagem ao pessoal meus amigos do Pelotão Brasil, que são reservistas lá de Jundiaí, que fazem um trabalho sensacional pelo Brasil, um trabalho de altruísmo muito forte. Agora, nessa tragédia que nós vivemos lá no Rio Grande do Sul, eles mandaram para lá mais de 2 toneladas de água e, inclusive, além dessas toneladas de água, eles mandaram comprimidos de purificação de água. Eles compraram grandes quantidades, várias e várias caixas, suficiente para purificar mais 12 mil litros de água. Então, assim, eles se preocuparam em ajudar e ainda estão se preocupando e ainda estão arrecadando materiais para mandar para lá, observando o que lá está acontecendo. Então, à medida que a situação lá está evoluindo, eles estão fazendo a parte deles. Muito obrigado, Pelotão Brasil, não só pela camiseta, mas principalmente pela amizade que vocês dedicam a mim desde muito tempo, certo? Prepare-se e sobreviva.